avião da FAB aguarda a liberação de brasileiros que estão em Rafah para decolar do Rio de Janeiro. E você vai ver também. Lula convoca reunião para discutir tensão entre Venezuela e Guiana. Cúpula do Mercosul acontece no Rio de Janeiro em meio a fortes resistências para finalizar o acordo com a União Europeia. Senado dos Estados Unidos contraria Biden e bloqueia ajuda à Ucrânia e Israel. Ato heróico. Menina de 6 anos salva a mãe que teve AVC dirigindo. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Um avião da FAB aguarda a liberação de brasileiros que estão em Rafah, na faixa de Gaza, para decolar do Rio de Janeiro. A aeronave vai ficar a postos no Cairo, no Egito, para trazer 102 repatriados ao Brasil. Integrantes da missão de repatriação esperam que as autorizações sejam concedidas a partir desta quinta-feira. As famílias já foram avisadas que a hora da partida está próxima. O grupo de 102 brasileiros e familiares espera permissão para deixar Gaza e cruzar a fronteira rumo ao Egito. A lista de repatriação, a segunda elaborada pela diplomacia brasileira, está nas mãos de autoridades egípcias e israelenses desde novembro. Segundo o avião com a missão de busca de brasileiros na área mais crítica do conflito na faixa de Gaza, está preparado e aguardando a liberação dos futuros repatriados para decolar da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A tripulação vai esperar as pessoas que pediram resgate na capital, Cairo. A aeronave está indo carregada com 11 toneladas de alimentos não perecíveis para doação humanitária. Essa é a 11ª aeronave disponibilizada pela Força Aérea Brasileira para repatriar brasileiros da região afetada pela guerra entre Israel e Hamas. O Itamaraty mantém contato permanente com o grupo de brasileiros. Além de oferecer suprimentos e abrigo, também tem fornecido transporte e atendimento psicológico remoto. A representação do Brasil na Palestina informou que 85 brasileiros e familiares estão na cidade de Rafah, na fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Eles foram acomodados em 4 imóveis alugados pelo governo brasileiro. As outras 17 pessoas que fecham a lista estão abrigadas em diferentes cidades próximas, também monitoradas por diplomatas. O presidente Lula convocou uma reunião de emergência na noite desta quarta-feira para discutir a crise entre a Venezuela e a Guiana. O encontro aconteceu no Rio de Janeiro e contou com a presença do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim. O aumento da tensão entre os dois países, que fazem fronteira com o Brasil, tem forçado o governo brasileiro a se posicionar e tomar medidas de segurança para garantir que tropas estrangeiras não avancem sobre o território nacional. O governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores e do Exército, acompanha o tensionamento da situação entre a Venezuela e a Guiana. O Itamaraty informou em nota nesta quarta-feira que já comunicou aos dois países o posicionamento oficial de que é importante manter o diálogo para buscar uma solução pacífica. Já o Exército Brasileiro antecipou o reforço de tropas na região de fronteira. Um efetivo de 2.000 militares foi intensificado para aumentar a vigilância e a proteção do território nacional nessa área que pode ter um conflito deflagrado a qualquer momento. Além do aumento no número de militares, 16 carros blindados foram enviados para Boa Vista, capital de Roraima, para aumentar a proteção na região. Segundo o Exército Brasileiro, do lado de cada fronteira, do lado brasileiro da fronteira, a situação até o momento é normal. A tensão na tríplice fronteira tem se intensificado depois que o presidente venezuelano Nicolás Maduro realizou um plebiscito para discutir a anexação de 2/3 do território da Guiana à Venezuela.
Trata-se de uma região chamada Essequibo. O governo venezuelano disse que o território foi retirado do país em 1899 e reivindica a anexação dessa área. A Guiana discorda deste argumento e acionou o Tribunal de Justiça Internacional para resolver a situação. A Corte Internacional de Justiça da ONU já decidiu que a Venezuela não pode tomar providências para anexar a região de Essequibo ao território venezuelano. Mas mesmo com essa decisão, Nicolás Maduro já apresentou um novo mapa da Venezuela, considerando o aumento do território. E olha só, o presidente Lula permanece no Rio de Janeiro, onde deve se reunir nesta quinta-feira com outros chefes de Estado da cúpula do Mercosul, em meio a fortes resistências para finalizar o acordo comercial com a União Europeia. O Brasil, presidente temporário do bloco formado junto de Argentina, Paraguai e Uruguai, esperava fechar ainda na cúpula do Rio o tratado, negociado há mais de 2 décadas e que criaria a maior área de livre comércio do planeta. As duas partes intensificaram as negociações nas últimas semanas, com progressos significativos, de acordo com o presidente Lula e a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que se reuniram na última sexta às margens da COP28 em Dubai. Mas nos últimos dias, a França mostrou desacordo com o texto e a Argentina, em breve sob nova direção, afirmou que não há condições para a conclusão do tratado. Nos bastidores, os dois lados se responsabilizam mutuamente pelo impasse. Lula afirmou que não vai desistir dos esforços para fechar o acordo no Rio e garantiu em Berlim, junto do chanceler alemão, que só vai abandonar o projeto quando ouvir o não de todos. A presidência do Brasil no Mercosul termina hoje e Paraguai assume o comando do bloco. O processo de entrada da Bolívia também será oficialmente concluído durante a cúpula de chefes de Estado no Rio de Janeiro. E olha só, mudando de assunto, após confusão na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, a privatização da Sabesp foi aprovada pelos deputados estaduais sem a presença da oposição. A sessão para votar o projeto de lei de privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, teve que ser interrompida depois de confusão com manifestantes. Deputados discutiam a proposta quando os manifestantes começaram a socar e chutar os vidros que separavam a arquibancada do plenário. Agentes da Polícia Militar foram chamados para conter os manifestantes. A privatização da Sabesp foi autorizada pelos deputados estaduais com 62 votos a favor e apenas 1 contrário. Agora o texto segue para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. O governo de São Paulo divulgou ontem que o pagamento do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, começa a vencer no próximo dia 11 de janeiro. O pagamento poderá ser à vista ou dividido em até 5 parcelas. A vantagem é que, ao pagar o valor cheio, o proprietário terá um desconto de 3%. Mas, se escolher pagar à vista no mês de fevereiro, eles perderão o desconto. Além destas formas de pagamento, também será possível pagar via Pix. Vamos então às datas. Carros com placa final 1, a primeira parcela ou pagamento em cota única com desconto tem vencimento no dia 11 de janeiro. Placa final 2, parcela única ou primeira parcela, dia 12 de janeiro. Placa 3, pagamento integral ou primeira parcela no dia 15 de janeiro. Final 4, parcela única ou primeira parcela, vencimento dia 16 de janeiro. Placa final 5, vencimento da parcela única ou primeira parcela no dia 17 de janeiro. Carros com a placa terminada em 6, vencimento no dia 18 de janeiro. Placa com final 7, vencimento no dia 19 de janeiro. Os carros com final da placa 8, o vencimento é no dia 22/1. Placa 9, 23/1 e carros terminados em 0 têm o vencimento da primeira parcela ou da parcela única no dia 24/1. As alíquotas e valores venais ainda serão anunciados nos próximos dias, com base em estimativas do preço praticado no varejo, realizado pela FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A expectativa, porém, é de um aumento de cerca de 4%. Quem não recolher o imposto é penalizado por multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora, com base na taxa Selic. Após 60 dias, o percentual da multa é fixado em 20%.
O Tribunal Superior Eleitoral assinou um acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para aprimorar o combate à desinformação com o uso de inteligência nas eleições. O acordo vai permitir uma comunicação eletrônica direta entre as duas instituições para a derrubada de uma página ou perfil nas redes que esteja infringindo as normas das eleições. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou estar atento para o uso irregular da inteligência artificial e defendeu punições severas para candidatos que promoverem desinformação. E veja a seguir: Senado dos Estados Unidos contraria Biden e bloqueia ajuda à Ucrânia e Israel. E ainda, ato heróico: menina de 6 anos salva a mãe que teve AVC dirigindo. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E ainda nos destaques internacionais, o ex-presidente Alberto Fujimori deixou a prisão no Peru. Ele foi beneficiado por um indulto concedido por razões humanitárias, apesar da objeção da Justiça Interamericana. O ex-presidente peruano Alberto Fujimori, de 85 anos, condenado a 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade, foi libertado nesta quarta-feira. Ele foi beneficiado por um indulto concedido por razões humanitárias, apesar da objeção da Justiça Interamericana. Fujimori, que sofre de várias doenças, deixou o presídio de Barbadilho, acompanhado dos filhos Keiko e Kenji, em um veículo que abriu caminho lentamente entre dezenas de apoiadores do ex-presidente. O Tribunal Constitucional ordenou na terça-feira a libertação de Fujimori, após restituir um indulto concedido em 2017. A Corte Interamericana de Direitos Humanos havia pedido ao governo peruano que se abstivesse de libertar o ex-presidente, até que fosse analisada a legalidade da decisão do Tribunal Constitucional. Mas o governo de Dina Boluarte autorizou a libertação. Um tiroteio levou pânico ao campus de uma universidade dos Estados Unidos. O caso ocorreu na Universidade de Nevada, em Las Vegas, nesta quarta-feira. 3 pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida. Um tiroteio levou pânico ao campus de uma universidade dos Estados Unidos. O caso ocorreu na Universidade de Nevada, em Las Vegas, nesta quinta-feira. 3 pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida. O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas informou que o suspeito também foi morto. Os tiros foram ouvidos por volta do meio-dia no campus. A polícia pediu a evacuação da área e disse que os policiais confrontaram um suspeito. Os tiroteios em massa são frequentes nos Estados Unidos. Em 2017, Las Vegas foi palco de um dos tiroteios em massa mais mortais dos Estados Unidos, quando um homem armado abriu fogo contra um festival de música, matando 60 pessoas. Las Vegas concentra grandes cassinos, hotéis e centros de entretenimento e atrai milhões de visitantes todos os anos. Sem conseguir chegar a um acordo para aliar ajuda à Ucrânia e Israel com o aumento da segurança na fronteira com o México, senadores dos Estados Unidos bloquearam nesta quarta-feira o avanço de um pacote proposto pela Casa Branca para repassar recursos aos aliados em guerra. Os senadores republicanos bloquearam nesta quarta-feira um pedido da Casa Branca de 106 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia e a Israel. O motivo é que os democratas se negam a incluir as reformas exigidas pelos republicanos para frear a entrada de imigrantes. Essa recusa representa um golpe para o presidente democrata Joe Biden. A Ucrânia pressiona para obter mais ajuda ocidental, enquanto as forças russas intensificam seus ataques, após o fracasso da contraofensiva de Kiev. No começo desta semana, a Casa Branca alertou que cortar o fluxo de armas e equipamentos americanos afundará a Ucrânia no campo de batalha, não apenas pondo em risco os avanços que a Ucrânia fez, mas também aumentando a probabilidade de vitórias militares russas.
Biden já alertou que seu colega russo, Vladimir Putin, não se limitará a uma vitória na Ucrânia se ganhar a guerra, mas poderá, inclusive, atacar um país da OTAN. Uma menina de apenas 6 anos de idade salvou a mãe que teve um AVC enquanto dirigia nos Estados Unidos. O caso ganhou repercussão mundial e leva à reflexão sobre a importância de uma criança saber como buscar ajuda. Brianna é o nome da heroína da própria mãe. Aos 6 anos de idade, a menina agiu rápido e salvou a vida de Yolanda assim que a mulher sofreu um AVC enquanto dirigia nos Estados Unidos. O carro saiu da estrada e parou em uma floresta. A filha então pegou o celular da mãe e ligou para a avó, para onde a família seguia até o momento do acidente. A idosa orientou a pequena a entrar em contato com 911, número do Serviço de Emergência americano. Brianna deu informações precisas sobre a localização do veículo. E foi isso que fez os socorristas chegarem tão rápido ao local. A agilidade foi crucial para a sobrevivência da mãe, além da atitude da menina em abrir as portas do carro para Yolanda respirar melhor, enquanto a família aguardava o resgate. O desacordado, ele morre por asfixia da língua. A língua cai para trás naturalmente, então você tem que deixar essa pessoa deitada, com a respiração facilitada, não assim, né, por uma posição natural da cabeça ou recostado, então ela tem que respirar. Com a ajuda da filha, Yolanda respirou, foi rapidamente socorrida e levada ao hospital. Agora passa bem. O caso ocorrido nos Estados Unidos acende um alerta sobre a importância das crianças saberem o que fazer em uma situação de emergência. Aqui no Brasil existem alguns programas que oferecem ricos ensinamentos nesse sentido. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, tem um projeto chamado Bombeiro na Escola, que ensina práticas de prevenção e primeiros socorros. 193 é o número do Corpo de Bombeiros, um dos primeiros telefones que toda criança deve aprender a discar, segundo o capitão André Elias. Cabe aos pais, já desde pequenininho, já imputar na criança esse tipo de atitude prevencionista, de saber que a criança ela pode utilizar hoje em dia um celular e fazer uma ligação. Então, ensinar esses números, 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros, para que em qualquer eventualidade ela consiga destravar o celular e acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar e passar as informações básicas do que ela está vendo. Outra dica importante, não só para as crianças, mas para pessoas de todas as idades, é essa passada pelo Dr. Nabil Goraieb. Nunca deixe uma vítima sozinha. Você não saia do lado dela. Você tem que pedir ajuda gritando ou telefonando. E que você precisa de ajuda. Não desampare, não largue um paciente, uma pessoa, uma vítima que está passando mal. Porque ela pode morrer exatamente porque você largou ela sozinha lá. São simples atitudes que realmente podem salvar vidas. Ter uma noite mal dormida não significa apenas ficar com olheiras ou cansado ao longo do dia. A qualidade do sono também impacta no bem-estar do corpo e da mente, humor, na vida social e também nos sistemas imunológico e cardiovascular. Nosso corpo funciona como uma máquina e o sono é o principal promotor do equilíbrio interno do organismo, ou seja, tudo precisa funcionar de forma excelente. Se ele está ruim, o corpo vai falhar, então o sono não deve ser descuidado, porque se for insuficiente, pode ser associado a distúrbios cardiometabólicos, aumentando o risco de diabetes, diabetes gestacional, obesidade, doença arterial coronária e doenças cardiovasculares.
Pode também afetar o sistema imunológico e infecções, trazer problemas neurológicos, já que os distúrbios do sono contribuem para o declínio cognitivo e para o aumento do risco de Alzheimer e doenças relacionadas. Sem contar que a deficiência aumenta o risco de ansiedade, depressão grave e transtorno bipolar. Especialistas explicam que esses prejuízos são sentidos por pessoas que privam o sono por um longo prazo. Portanto, tudo bem não ter uma boa noite de sono. O problema é quando a noite mal dormida se torna recorrente. Dormir bem é uma sensação subjetiva, mas que está associada a ter um sono na qualidade e quantidade adequadas. O mais recomendado costuma ser de 8 horas por dia para relaxamento do corpo. Mas uma noite de descanso pode variar de acordo com a idade e a saúde de cada um. Um recém-nascido precisa dormir de 14 a 17 horas por dia. Criança em período escolar entre 6 e 13 anos, de 9 a 11 horas. Já um adulto de 26 a 64 anos, uma média de 7 a 9 horas todos os dias. E não temos mais tempo, esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações. Até já!